Boa noite a todos. Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Acho que hoje ele teve um atraso aí, por isso que mudou o horário para as 8h30. Vamos só aguardar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Alô, Oi, professor. Boa noite. Tudo bem? boa noite. Desculpe aí o atraso hoje. Não, já tudo bem. Tudo certo. Já avisamos os grupos também. Tudo Foi que... na última hora, né? Tá, não tem problema não, cara. Não, eu tive dois problemas. Uma que o meu relógio não atualizou automaticamente. Eu estava em Manaus, tinha fuso horário. E a outra que teve um evento que atrasou também aqui. Aí atrapalhou tudo. Vamos lá. O senhor está em Manaus hoje? Não, eu estou hoje em Vitória, Espírito Santo. Tá bom, então. Ó, Bom, hoje nós temos a 20ª, desculpa, hoje está meio bravo aqui, a 26ª live do Doutor 3 é exatamente 50% do nosso objetivo de lives de 2023. Você sabe que tá eu sou bom. chegado nos números aqui, já vou contando aqui. Tá, tá. Tá bom, vamos lá. O tema Bom, é feiras, exposições técnicas e congressos. isso, vamos lá. Bom, boa noite a todos, desculpe pelo atraso e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, as atividades relacionadas aí, que são feiras, congressos, essas atividades, exposições, são atividades de interesse público no processo. Então, só pela atividade de ser de interesse público, já é um fato de que podem ser uma associação e não como empresa tributada. Por outro lado, o processo, na verdade, é extremamente ou puramente associativo, porque tem alguém que faz a venda do espaço, tem outro que monta o espaço, tem outro pessoal que faz receptivo, faz administração. Então, é uma junção de profissionais para um determinado processo só. Então, a própria ação, a atividade, é uma atividade associativa. Então, juntando essas duas situações, ela não era para ser uma empresa no processo. E a grande parte das empresas que organizam esse tipo de atividade são empresas no regime de lucro presumido, que são piores. Porque ela recebe todo o evento, vende o stand, ela tem que emitir nota fiscal, ela é tributada sobre essa operação e toda a sua despesa em relação à montagem, à decoração, aluguel, recepção, um monte de coisa, ela não pode lançar isso como despesa operacional. Portanto, o organizador da feira é o mais castigado e ele é tributado sobre a receita bruta nesse processo. Enquanto que fosse uma associação, não teria essa tributação cheia. Além de não ter essa tributação cheia, ainda teria uma outra opção de processo, que eu estaria trabalhando com nota fiscal de toda a despesa operacional, então deixaria de ser um processo que teria sonegação fiscal, e ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, no momento que está vendendo o seu espaço, o seu stand nesse processo, também está tendo com isso vantagens tributárias, porque estaria também fazendo parte da economia, não só da economia tributária no processo, mas toda a atividade que ela está executando através disso pode lançar como despesa operacional. E o comprador do stand que tem uma outra vantagem, que se ela for empresa no regime de lucro real, essa despesa pode ser considerada como renúncia fiscal dedutível do imposto da empresa contratante do processo. Então, de todos os aspectos que a gente pode analisar, quando faz o evento via associação, há um ganho total, né? Há um ganho por parte do comprador de stand, há um ganho da prefeitura, porque ela não recebe pelo principal, mas recebe o efeito cascata de tributo das despesas no processo, então isso aumenta a arrecadação. Para o organizador, ele é tributado como se fosse uma empresa de lucro real no processo, então com isso todas as suas despesas
são considerados nesse mecanismo. Então, sobre vários aspectos, a organização de eventos e congressos não deveria ser uma empresa convencional do segundo setor, e sim preconizar que seja uma instituição do terceiro setor. Então, seria esse um dos pontos-chave desse mecanismo. Mas, além disso, também há toda uma questão em relação à organização de feiras no processo, porque nessa organização de feiras, congressos, atividades, também existe um grande equívoco na organização deles. Isso é, as pessoas organizam o evento, disponibilizam espaço e não têm uma orientação sobre como proceder na sua comercialização do produto ou serviço. Apenas os organizadores propõem só vender o espaço e a pessoa tem que se virar e tem que estar presente nesse mecanismo. E nem sempre, muitas vezes, não tem pessoa que possa estar acompanhando ou possa estar representando a empresa. Então, na verdade, quando está trabalhando com esse mecanismo, o ideal do processo é que houvesse uma organização de suporte por trás, que a pessoa não só comprasse o stand no processo, para que você pudesse ajudar essa empresa a promover o seu produto, seu serviço. E com isso, não é simplesmente deixar mesa, cadeira disponível, ou então colocar, como diz, a organização pode colocar muitas vezes modelo, um monte de coisa para poder colocar no stand, mas não está preparado para a rodada de negócio e de distribuição disso. Então, muitas vezes, o assunto que é abordado dentro de um evento, de uma feira, exposição, e os assuntos do congresso, muitas vezes, são completamente, muito mais do ponto de vista comercial, de vender produto, e não no sentido de melhorar o setor. Então, existe muitas vezes um equívoco muito grande na organização, na conceituação das feiras, das atividades. Um caso desse clássico que, quando ficou famoso, por exemplo, as feiras que havia no passado, como Feirasoft, ou mesmo o Salão de Automóvel, por exemplo, que é um tradicional evento, um processo, uma vez, com curiosidade, acabei perguntando para o pessoal da Alcântara Machado, que organizava a feira, eu perguntei para eles o que estava fazendo com as fichas de inscrição das pessoas que vinham ao evento. E todo mundo tinha que preencher uma ficha grande, com um monte de informação, um monte de dados, endereço, telefone, um monte de coisa e tal. E havia uma papelada enorme e, curioso, perguntei para ele o que estava fazendo com aquele dado. Ele simplesmente me levou no depósito e mostrou, está aqui. Eu falei, pô, o que você está fazendo com isso? Nada. Eu falei, pelo amor de Deus, todo mundo que frequenta a feira no processo tem interesse no setor automobilístico. Então, por que você não fez tabulou esses dados e você fez com que esses dados fossem vendidos para as indústrias de veículo, um monte de coisa que tivesse interesse nisso, né? E ele simplesmente falou assim, não, meu negócio é feira, eu só organizo a feira, mais nada, não estou interessado no resto do serviço. É uma posição extremamente antagônica do que é o processo, né? Então, existem equívocos dessa forma, que muitas vezes acha que está participando de feira, está organizando, mas a maneira como foi concebida a feira, como foi organizado os detalhes de convite, negociações, então deixa muito a desejar. Ela fica capenga, que nós falamos. Organiza-se a atividade, atrai as pessoas, mas não há um fechamento desse processo ou um aproveitamento melhor desse mecanismo. Não porque o pessoal tenha preguiça ou coisa parecida, não, por não conhecer o mecanismo de verdade. Muitas vezes é por pura ignorância do que é essas feiras. Isso é, organizando um evento desse, você tem todo o envolvimento com a área de hotelaria, você tem todo o movimento com a área de restaurante, transporte. Existe um desdobramento enorme do processo. E muitas vezes a atividade é feita através de uma empresa organizadora do evento e ela não tem a conversa com a Secretaria de Turismo do seu município, onde está organizando isso, e não tem nenhuma interface nesse mecanismo. É uma coisa solta, livre e Deus que livre, né? Deixa lá e acabou. Um não conversa com o outro. É uma coisa extremamente estúpida nesse processo.
Então, o papel do terceiro setor seria nesse sentido de poder aglutinar essas informações, esses conhecimentos e criar estratégia de negócios que ela pode gerar negócios independente da feira. E assim como se eu tenho intenção de fazer a próxima feira, então já estou criando um mecanismo para a próxima feira no processo. Então, esse tipo de comportamento que não há através desses grupos. E quando nós falamos em organizar congresso, piorou ainda. Piorou porque congressos normalmente são trabalhos técnicos, são trabalhos que têm o objetivo de levar o conhecimento e a academia obriga a fazer esse tipo de coisa. Então tem um lado muito mais técnico, científico e a forma de agregar os temas interessantes nesse processo. E também não é tratado assim, se realiza o congresso como se fosse qualquer negócio, e aí quem está organizando faz só o receptivo e acabou, e não faz com que esse assunto seja levado de uma maneira mais técnica a todos os participantes do processo, e não só isso, o que aquele congresso, ou simpósio, ou seminário possa trazer de vantagem para a localidade local, da localidade e a forma como vai fazer interface com o próprio empresário ou entidade de classe correspondente no processo. Então, o caso, por exemplo, estava citando agora de um evento, por exemplo, ou de uma feira, de uma atividade, de qualquer disposição. Ela não conversa com a Secretaria de Turismo, ele não conversa com o pessoal da hotelaria, ela não faz o fechamento do processo de transporte, por exemplo. Ela simplesmente compra passagem, simplesmente contrata alguém que vai ser motorista para ir buscar a pessoa só e acabou, e não tem nenhuma programação com que possa fazer que pós-evento, você terminou no evento pós-almoço, terminou, vai levar para algum lugar, à noite vai fazer alguma programação, vai fazer alguma exposição típica, local, vai envolver cultura, como que seria esse processo? Então, não tem esse tipo de organização muitas vezes. Raros são os locais que têm esse tipo de planejamento. Isso porque o organizador está concentrado especificamente em vender o seu espaço físico, ganhar sua parte, nada mais do que isso. Ela não tem a responsabilidade de que aquele evento tem uma importância dentro da sua economia municipal. Então, a falta dessa visão, a falta desse tipo de estímulo no processo, faz com que os eventos sejam estanques. Então, com isso, muitas vezes, o que poderia ter um grande resultado econômico para a localidade, não só pela localidade, mas para aqueles que envolveram no processo, acaba não tendo esse resultado e acaba simplesmente sendo uma feira. Tá, houve bastante gente, tá, tudo bem, mas não houve a questão da circulação da economia para trabalhar com esse ponto como um ponto básico de um turismo, coisa parecida. Então, o que muitas vezes acontece é que os eventos são organizados, muda-se o nome, mas a maneira como está fazendo esse processo é igual em todos os cantos. E muitas vezes a pessoa não sabe que certos assuntos não é congresso, certos assuntos deveriam ser um simpósio, ou deveria ser simplesmente uma exposição, ou uma apresentação temática. Quer dizer, tem vários nomes de que se dá as atividades e também nesse ponto também há um desconhecimento total do processo. Uma dessas situações, eu tive pessoalmente um caso desse tipo de enfrentamento de situação, quando nós estamos organizando no Vale do Ribeira o primeiro simpósio de bananicultura. Então, para que houvesse maior participação, o cartaz do desenho que foi adotado para o simpósio, nós promovemos um concurso com as escolas fundamental e médio da região do Vale do Ribeira. Envolvemos a Secretaria de Educação e envolvemos todas as escolas no sentido que os alunos soubessem que estava sendo organizado um simpósio. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi uma diretora de uma escola me pede para mim mudar o nome para congresso, porque o simpósio era muito complicado. Eu falei, mas qual é a diferença? Qual é a dúvida? Eu, não, porque simpósio e congresso para mim é tudo igual. Então fica mais simpático o nome congresso e simpósio, o aluno fica perguntando para mim o que é simpósio, eu tenho que explicar para eles e eu não sei
O que que era o simpósio? Eu falei, bom, espera lá, mas... se você ignora o assunto, acho que é bom procurar um dicionário, né? E o objetivo desse evento foi exatamente isso, né? Para que você possa explicar para os seus alunos que a bananicultura é estudado, é analisado, não é qualquer coisa do assunto do processo. Então, é apresentação de trabalhos técnicos, e isso tem o nome de simpósio, e nós não vamos mudar de nome. E nós queremos que você explique exatamente isso. Bom, a professora ficou bicudo comigo, mas teve que aceitar, né? E aí, na própria exposição, na abertura do simpósio, nós fizemos essa explicação para o pessoal, que o assunto era estudado, e eram trabalhos técnicos que estavam sendo apresentados. E, com isso, houve uma participação grande da sociedade civil e do entendimento que aquele produto havia estudos e pesquisas sobre aquele produto, e que não era simplesmente plantar e acabou. Então, se você não tiver esse tipo de cuidado, você não envolver a sociedade civil local, você não fizer com que haja esse tipo de... Pode ser qualquer tipo de evento que pode, de repente, imaginar que você não agregue nada no seu município, na sua localidade. Mas não, é o contrário. Pode agregar, e não só pode agregar, mas pode ser chamariz para os novos tipos de empreendimento e atividades. Então, quem organiza esses tipos de atividade deveria ter essa visão do processo. Uma frustração dessa atividade foi quando houve a questão do Fenasoft. Todo mundo lembra que havia reservas de antecipados, tal. Só que a Fenasoft, no caso, a palavra é bem clara, é feira. Era uma feira, simplesmente. Feira de venda de produtos, de software. Por isso chamou Fenasoft. Mas ela nunca se discutiu dentro do Fenasoft, né, discussões técnicas em relação à questão de política de uso do TI, um monte de coisa. Ela simplesmente tinha a ideia de vender software para poder mostrar o que estava tendo de software e o mercado mercadológico. Então, era feira. Então, isso, por exemplo, quando acabou a graça desse processo, acabou a feira. Não teve mais nenhuma feira mais. Na verdade, houve dois fatores. Um é que o mercado mudou, com a própria questão do advento da internet, melhoria do TI, um monte de coisa, fez com que hoje você tenha conhecimento de novos lançamentos de software online. Quer dizer, o processo não está nem pronto no mercado, você está recebendo as informações. Então, a feira não teve jeito. Além disso, houve uma série de escândalos envolvendo o proprietário da marca do Softec, da feira do Fenasoft, porque houve uma série de elisão fiscal e muito dinheiro que deveria estar vindo para o Brasil acabou ficando no estrangeiro e tendo um escândalo violento sobre a comercialização do processo. Então, houve dois desastres, né? A falta de organização e o mercado que simplesmente mudou de perfil. Então, se você hoje tentar fazer uma feira similar ao Fenasoft, não tem mais nenhuma necessidade desse processo. Agora, o que está começando a proliferar, o que tem tido no mundo inteiro, por exemplo, o gaming. Aí sim, é criatividade, desenvolve-se outros setores. Por isso que a forma de organização é completamente diferente. Então, o que nós precisamos começar a entender é que não só a ferramenta do terceiro setor é importante para organizar esse tipo de atividades, mas o mais importante é entender o desdobramento dessas ações, o que isso pode trazer de recurso, melhorar a visão sobre essa atividade e fazer com que houvesse mais interesse no processo, que tivesse maior número de participação e desdobramentos em consequência desse processo. Então, o organizador de um evento simplesmente não encerrou aquela feira, aquela exposição, aquele congresso, né, limpa o salão, vai embora, acabou, terminou ali. Não, na verdade, ali é o começo de um processo que é a colheita do resultado da organização e fazer as correções necessárias para o próximo evento. Então, esse tipo de atividade especificamente seria recomendável que fosse terceiro setor, não só pela questão do custo, mas sim muito mais no sentido de haver uma sinergia de participação de vários pessoal nesses eventos, para que possa, com isso, ter transferência de tecnologia, ter mais acidez em relação à frequência no processo e criar métodos diferentes de atingir o mercado.
Então, com isso, a grande atividade das feiras e exposições tem uma técnica para isso. Basta dizer que uma cidade, como o caso, por exemplo, clássico que existe na Alemanha, por exemplo, Hannover, é conhecido só para as feiras. Haviam grandes galpões industriais, as indústrias faliram, todas elas, e mudaram a matriz econômica para a feira. Hannover chega a fazer 4, 5, 7 feiras simultâneas no mesmo momento no processo. E você não tem muita infraestrutura hoteleira lá, mas você tem todo um conjunto de cidades em torno que oferecem esse processo. Existe todo o meio de transporte, especialmente para a feira. Hoje você anda na feira, na Hannover, não anda no chão como normalmente no processo. Existe monotrilho, por exemplo, que funciona lá direto e possa atender o pessoal. Existe toda uma estrutura por trás desse processo que acaba paparicando o turista um monte de coisa, mas ao mesmo tempo com isso está criando um mecanismo de nova geração de receitas diferenciado da receita tradicional de venda de stand. Muitas vezes não interessa vender o stand. Então muitas feiras, por exemplo, são subsidiados nos stands e sim é chamado para que haja participação para melhorar o negócio e o perfil do negócio das empresas. Então isso acontece direto. Muitas vezes tem uma atividade, uma feira, e tem alguma atividade que a pessoa nunca poria à exposição dentro da Hannover no processo, o comitê analisa, oferece para ele o espaço livre, de tal maneira que com isso ele possa vir para seu chamariz. E assim por diante, há uma série de técnicas e atividades que tem que ser feito, que o pessoal não está tendo esse tipo de negociação. Então, a gente precisa melhorar, precisa profissionalizar o processo para criar novos métodos de trabalho, para que possa, com isso, melhorar a condicionante de feiras, exposições, congressos, seminários, simpósios no processo. Nós não sabemos organizar isso, nós estamos simplesmente brincando de feira, mais nada. O que nós estamos acostumados a fazer, literalmente, feira de venda. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, vou fazer exposição lá para quê? Não tem nada para vender, essa é a exposição. Comprar a feira. E os eventos desse jeito não é para ser feira de venda de negócios, né? Mas sim rodadas de negócios. Então é preciso rodar negócios para novos produtos, novos sistemas, para que possa com isso melhorar a cadeia do mecanismo. Então isso, por exemplo, nas feiras organizadas no Brasil não tem esse tipo de visão. No máximo tem algum assunto que interessa politicamente, chamam o pessoal, dá um oba-oba naquele momento, mas aquilo no final do processo não deu nenhum tipo de benefício à sua economia local. Então, esse é um dos pontos chaves que há necessidade de discutir, profissionalizar o pessoal. E aí é papel do terceiro setor que cabe a desenvolver isso. E todos os nossos conceitos sobre isso, de que hoje nós realizamos certas feiras e exposições, são totalmente equivocados e não bate com o que deve ser preconizado, que é preconizado no mundo inteiro. Então, nós não sabemos fazer isso. O Brasil, por exemplo, se ofereceu, inclusive, aliás, tinha sido escolhido para que pudesse organizar a Feira Mundial no Brasil. E isso ficou marcado como compromisso para 2025 para organizar a Feira Mundial no Brasil. Infelizmente, por uma questão política, não se interessaram. Então, aquilo que levou a proposta em nome do Estado de São Paulo, que foi aceito pelos organizadores, o governo simplesmente mudou, o governo estadual, e simplesmente ignorou o assunto e não quis dar mais informação nem nada, né? E isso é um prejuízo muito grande para a nação, porque na Feira Mundial é o ponto onde o mundo inteiro se senta para negociar e discutir novos investimentos, nova tecnologia no processo. E isso, infelizmente, o pessoal não teve essa visão, não tem esse entendimento, e o que provoca um alto custo sem resultado nenhum. Então, esse é um caso clássico, onde, apesar de toda a oportunidade de negócio, nós não estamos sabendo trabalhar com a organização das feiras e congressos. Então, o que nós recomendamos é que
as empresas, os segmentos que querem organizar isso, façam uma análise mais técnica e definam principalmente estratégia de trabalho, para que com isso possa melhorar a rentabilidade e o sucesso das feiras. Então essa é a nossa recomendação em relação a isso. Vamos lá, Viva. Tem algumas perguntas? Tem sim, nós temos 6 perguntas, professor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vou ler o sobrenome, porque no nick aqui é Ribeiro. Professor, tem previsão de algum tema ligado às PPPs? Sim, vai ter. Tem parceria público-privada. Né? Tá. Tem. Então, eu vou ver depois, né? A ONG Ato, boa noite a todos. O professor Takashi, quando virá novamente para Manaus? O professor não sai de Manaus? De lá. Não, acabei de voltar. A próxima é no dia 27, se não me engano. Né? Dia 27 que eu vou estar lá. Tá? 27, agora de julho? Julho. Daqui a um mês. Acabei de voltar ontem, né? Estou brincando, professor. O Carlos Adelmo pergunta, serve, no caso daqui, para rodeios também? Sim. A questão do rodeio, por exemplo, a maior organização de rodeio no Brasil, que é os independentes lá de Ribeirão Preto, é a Mocip. É uma associação. Ela é uma atividade esportiva, ao mesmo tempo é cultural e lazer. Então, ela encaixa em todos os sentidos e também a mesma coisa, não precisa fazer caixa 2. Né? Dá para fazer sem pagar imposto legalmente e ajudar o município no processo. Tá? A Luciana, lá da Manancial do Saber, São Paulo, todo município é obrigado a ter a Secretaria de Turismo? Não, nem todos, né? Depende muito mais da vontade do prefeito se quer fazer ou não. Porque tem muitos municípios que não têm Secretaria de Turismo, porque muitas vezes acaba sendo peso para a prefeitura e ela não tem nenhum empreendimento turístico. Então, muitas vezes não justifica ter a própria secretaria, muitas vezes misturado com educação e tal. Então, depende muito da concepção e a consciência do prefeito local em relação a isso. Porque nem sempre a criação do conselho de secretaria quer dizer que vai ter atividade. Então, não é bem por aí, né? Então, a questão da organização do turismo depende do interesse da sociedade civil e não do poder público. Então, a existência ou não do conselho ou a secretaria no processo é muito mais questão estratégica do próprio prefeito do processo. Tá? Até o conhecimento das 72 interfaces do turismo. Isso, Porque não adianta nada você criar a Secretaria de Turismo e a pessoa não tem mínima noção do que é turismo, é só o dinheiro de salário que você vai gastar à toa, e no sentido de que a esperança de que alguém traga algum tipo de resultado não vai ter isso. Então, muitas vezes, nem vale a pena ter a própria secretaria. Já existem municípios que não têm a secretaria, mas chega a ter o Conselho de Turismo Municipal, tá? E consegue resolver muitas vezes sem que haja interferência do poder público, tá? Professora, outra pergunta aqui é da Paula. Desculpa. A Paula de Manaus pergunta, é possível atingir diversos objetivos distintos ao longo de um evento e abranger um número ainda maior de interessados? Sim, depende muito do tema que você vai abordar, tá? Porque dependendo do tema que você vai abordar, muitas vezes dá enfoque totalmente diferente no processo. Às vezes um evento só posso criar N assuntos diferentes que pode gerar ações diferentes. O caso que nós estamos falando agora, é o turismo, por exemplo. Quero fazer uma feira de turismo, vamos supor, tá? Então, lógico que vai ter exposição de hotéis que queiram vender produto, você vai ter restaurantes que vai fazer o trabalho, vai ter o receptivo, você vai ter vários núcleos diferentes no processo, que muitas vezes precisa de CNPJ independente, né? Então, depende muito do como que você está estruturando. Em algumas cidades, por exemplo, já fizeram dele uma estrutura específica para isso. O caso, por exemplo, clássico disso, conhecido
no Brasil é a cidade de Gramado. A cidade de Gramado, por exemplo, tem a Secretaria de Turismo, tem o Conselho Municipal de Turismo, mas quem toca o assunto mesmo dos eventos é uma associação chamada Visão. Ela é uma independente do processo, então se o prefeito quer nomear ou quer ter algum secretário de turismo no processo, é meramente figurativo, porque a associação como a associação organizadora de eventos no processo, ela tem muito mais força e mais articulação para que possa estar fazendo as atividades sem ficar na pendência municipal. Então, cada vez mais esse tipo de ação acaba tendo mais enfoque, mais ênfase no processo. Tá? Isso é, quem quiser faz, não fica esperando fazer, que a gente pinta. Tá? Tem uma Vamos lá. pergunta do Genaro aqui, professor. Na realização do evento, qual ou quais os profissionais que deverão coordenar o processo para que se alcance bons resultados? Tá. Em primeiro lugar, não é só profissional não, né? Que tem que ter um público interessado no assunto. Então não é nem sempre o profissional que vai garantir. Ele precisa ver as pessoas que têm interesse no processo de estar organizando essas atividades. Então a associação pode fazer com que, em função da necessidade que a sociedade quer, a gente pode articular como fazer isso. Então, ela é um trabalho anterior a qualquer tipo de planejamento. E o outro ponto é, para poder fazer com que haja planejamento desse assunto, para que haja resultado desse mecanismo, a participação maior seria do próprio empresário local. Quanto mais empresário local participar, maior desdobramento pode haver e maior resultado também pode ter. Então, depende muito mais da questão da participação da comunidade local do que do organizador do evento ou das políticas públicas também. Então, os profissionais da comunidade local que têm esse tipo de poder para trabalhar. Tem outra pergunta aqui da Paula. É comum que as feiras sejam relacionadas às áreas que possuem destaque na economia da localidade? Sim, é comum acontecer isso, mas nem sempre é isso, tá? A cidade que vive de turismo, por exemplo, eles não têm esse ponto de vista. Eles podem fazer o evento que ela quiser, ela está vendendo o evento, a estrutura do evento, não o evento em si. Então, ela está contando com a rede de hotelaria, restaurante, um monte de coisa, para trabalhar com isso, mas não que esteja participando da feira direto. Agora, tem algumas atividades que não, é feira direto mesmo, quer dizer, então desde venda de produto, comissões de que o sujeito está passeando lá dentro, então provoca uma série de ações diferenciadas. Mas a grande maioria das ações é normalmente o próprio organizador da feira, um monte de coisa, ela pode dar um conceito equivocado e pode provocar uma feira com uma exposição simples e acaba misturando o processo e não dá resultado financeiro. Isso é, as pessoas participam do evento, pode não pagar nada, mas não tem resultado nenhum depois que terminou a feira. Então, só sobrou sujeira e mais nada. Então, são ações que tem que tomar bastante cuidado de como planejar isso. E conforme tipo de atividades, eu tenho diversos tipos de ação. Vamos supor, tem uma pessoa que passou mal, que poderia ser um transtorno, ela pode ser um balão de ensaio para turismo de emergência, por exemplo. Tal. Então, aí tem desdobramento um atrás do outro. Depende dos organizadores de como fazer o planejamento disso, para ver quais são os detalhes que pode ser trabalhado ou alterado nesse processo. Então, o turismo não resolve só ter o evento ou a feira simplesmente, mas sim um rol de necessidades em torno que podem levar a outros tipos de soluções alternativas para ampliar a receita daquela atividade, tá? Tem uma Vamos lá, tem mais? Aqui, mais uma do Carlos Adelmo.
tem um grupo que faz rodeios pelo Brasil. Posso Sim. usar o CIP para fazer parceria? Sim, problema nenhum. Depende de qual atividade, que o rodeio, por exemplo, do pessoal lá dos Independentes, eles se especializaram no rodeio, mas o forte deles é que a arrecadação deles seja destinado para a unidade de câncer. Então, para outro segmento, dificilmente ele atende. Então, pode ser feito um trabalho no qual tenha o suporte total deles, que eles mandam o animal, toda a instalação, ou você montar uma estrutura independente para receber os animais, depois receber o pessoal, né, na base de cavalo, caminhão, o que for. Então depende muito da forma como você quer viabilizar as suas atividades, o seu negócio. Porque quando vai para a questão da benevolência, ela faz outras maneiras também de atrair outros tipos de recursos para viabilizar isso. Então ela tem uma estrutura completamente diferente que não depende só da bilheteria do rodeio. A receita, na verdade, original desse pessoal é algo em torno de... nós estamos falando no movimento, não sei se você sabe que o rodeio, em termos no Brasil, é o que dá maior receita na área esportiva. Nem a bilheteria do futebol chega perto deles. Basta dizer que a bilheteria de rodeio no Brasil é 5 vezes acima do futebol, só para ter uma ideia. Então é o movimento, tá? Então com isso tem uma postura completamente diferente. Professor, Vamos lá. eu vou fazer um complemento. Tá. Tem um som aí, Marcelo. Fazer um complemento aqui e vem ao encontro do que é a pergunta do Genaro. Então, uma entidade constituída com essas finalidades, tudo organizada numa cidade, por exemplo, e com todas as habilidades que precisa para envolver todo aquele segmento de uma feira, ou seja lá o que for, tá? ou exposição, tá? Ela ajudaria até, como é que é, até propriedade para chegar nos comerciantes, para toda a interface que faz essa exposição, né, professor? É isso? Exatamente. Exatamente. E não só isso, dependendo da atividade que ela vai fazer, como você acabou de falar no caso, por exemplo, do rodeio, por exemplo, dos independentes, nada impede que tenha, paralelamente, uma feira de saúde, não tem problema nenhum. Né? Ou tem outro tipo de exposição alimentar, coisa parecida, não tem problema nenhum. Então, o que tem que ver é a maneira como você vai induzir com que consuma aquele material e tenha a melhor qualidade de vida das pessoas e que também possa preservar a questão ambiental ou histórico daquela construção, coisa parecida para preservação patrimonial e assim por diante. Então, o desdobramento das atividades depende muito do grupo local de organização e o conceito que está tendo para organizar, para qual finalidade e qual atividade. Né? Então, tem essa flexibilidade que pode ser estudado. E nós temos no Brasil uma opinião monstruosa para trabalhar. Então, o Brasil devia ser a maior celeiro de feiras do mundo, poderia ser Brasil, entendeu? E não está tendo esse tipo de postura, tá? Então há necessidade de implementar isso. Vamos lá. Adelmo está perguntando aqui, você pode mandar o e-mail para tirar dúvidas sobre o rodeio? Sim, posso mandar, tá? Bom, eu acho que o Adelmo tem o seu e-mail, então ele só manda o dele. Tem. Tá, Eu conheço ele. Já conhece, tá bom. Deixa eu ver esse caso, por exemplo, que está interessado dos independentes lá de Ribeirão Preto, Barretos, na verdade, ela saiu para poder ajudar o Hospital Barreto de Câncer, tá? Ela foi formada disso. E ela começou a franquear um modelo em vários estados brasileiros para poder trabalhar com isso. Então, acabou até franqueando o modelo, tá? Professor, aqui as perguntas cessaram. O senhor quer tecer mais algum comentário aí, professor? Sim, vamos lá. Bom, então a atividade da organização das feiras, o congresso, coisa parecida,
nós temos um conceito equivocado das atividades. Então, há necessidade de a gente melhorar, entender a capacidade desse processo e como é que isso pode ser implementado nas ações sociais ou nas comunidades do processo. Então, há hoje uma espécie de um desequilíbrio de informações entre as organizações e as exposições no processo. Então, todo mundo acha que congresso, feira, exposição é tudo igual, né? E não é nada disso, cada um tem seu nicho separado, né? E outra questão é, quando se senta com um grupo desse jeito, o objetivo é trocar informações. Não é para você comprar o produto do outro, daquilo, não é para isso. É para você ver qual produto cada um está enfrentando, para ver quais são as soluções que você pode ter, se a solução pode ser seu, ou do Manélio, do Joaquim, não interessa. Você pode fazer com que haja uma solução para reduzir, né, a questão da inadimplência, o sucesso do empreendimento e das suas atividades. Então, pode ser feito vários tipos de atividade dentro dessas feiras. E cada um da modalidade de feira, você vai encontrar uma diversidade enorme de ações que hoje, infelizmente, nós estamos perdendo o histórico do processo. Então, precisamos estruturar, aprender a trabalhar com isso, para que com isso crie as novidades. Tá? Ok, professor. Bom, Podemos encerrar, professor? então vamos ver. Então, só agradecendo outra vez, pessoal, aí, pedindo desculpa até de hoje. Então, o assunto é um assunto que vale a pena refletir. Nós temos, inclusive, orientado as empresas de eventos sobre essas diferenças no processo e há uma necessidade que, se não tiver o domínio desse processo, o turismo acaba não sendo turismo. Então, acaba perdendo a grande oportunidade em ambas as partes, tá? Da sociedade local e principalmente dos organizadores. Professor, E a cidade também acaba perdendo. Ou não? Surgiu mais uma pergunta que posso fazer, Ou professor? não? Vou fazer? A Samanta, existe algum manual ou cartilha sobre cada setor? Sim, nós temos hoje, como eu falei para vocês, 24 livros já feitos no processo. Só não estamos fazendo a venda dele online no processo. Mas quem fizer os nossos cursos vão receber esse material gratuitamente. Então nós temos 3 tipos de curso oferecido através do Instagram, na Universidade do Terceiro Setor, e quem fizer esses cursos vão receber esse material. E esses cursos, se as pessoas forem participar diretamente, vai ter que pagar. No entanto, se fizer isso via associação, pode entrar como resumo de despesas do processo e a gente pode dar uma condição especial para as pessoas poderem ter um ganho acima desse processo. Então, nós colocamos à disposição, quem tem interesse, se organize e mande para nós CPF, o número do nome da pessoa, o endereço eletrônico, e feito isso vai receber o material sobre esse tipo de ações. Então nós temos 24 livros de 24 temas diferentes. Tá? Além disso, conforme a sua atividade, você quer uma coisa mais simplificada, tem uma lista que nós fazemos sobre isso e também fica à disposição para quem quiser, também distribuímos isso gratuitamente, de tal maneira que saiba que tipo de atividade que pode ser feita através do terceiro setor em diversos segmentos. Nós temos mais de 150 lâminas à sua disposição. Tá? Ok, professor. O próximo tema, Fundo de Amparo à Pesquisa dos Estados. Na próxima segunda-feira, dia 3 de julho. Tá bom, está disponível. É um complemento das atividades de que como é que pode ter acesso a isso. Poucas pessoas sabem disso, todos os estados têm, e mesmo que seja, vamos por assim, vamos montar esse caso que acabamos de falar do turismo, Monte Coisa, uma cidade turística total, e muitas vezes os hotéis são pão duro, não querem investir, ou não tem dinheiro no processo. Então, se eu tenho uma associação desse jeito,
eu posso ir ao Fundo de Amparo e solicitar verba para isso. Então, com isso, ela pode bancar toda a infraestrutura para esse processo também, tá? Então, são ações que a gente tem que começar a mostrar, porque não é só isso, tá? Nos recursos internacionais, também tem outro tipo de trabalho a ser feito e vale a pena também estruturar as atividades, tá? Então, muito obrigado pelo pessoal e vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. E quem tem interesse sobre o assunto, é só nos mandar um e-mail para a gente, que a gente puder orientar, está à disposição, tá bom? Ok, professor. Até agradecer hoje, a interação foi bastante grande e Sim, teve recorde de perguntas. Tá? Então, a gente fica então tá feliz bom. que consegue passar o senhor consegue passar o Isso. seu conhecimento. Tá bom, professor? O que puder participar de ajudar o pessoal aí por orientar, está à disposição, a live é feita para isso, então para que as pessoas que queiram ter alguma pergunta que não foi possível hoje, pode mandar pelo e-mail ou pelo sistema e a gente vai respondendo o pessoal ao longo do tempo. Então, meu muito obrigado a todos e uma boa noite e boa semana, né? É Ok, isso? obrigado a todos, Tá professor bom, Iadei, e obrigado. até amanhã. Até amanhã, não, até a próxima Até a segunda-feira. próxima semana. Até mais. Até mais. Até mais.